Tudo bem, pessoal? Nós vamos seguir aqui com o nosso estudo do livro Nos Domínios da Mediunidade. Esse é o nosso terceiro vídeo sobre o assunto sonambulismo torturado. Então, se você está chegando aqui agora pela primeira vez, no mínimo, volte 2 casas. Veja a partir do primeiro vídeo, que trata do sonambulismo torturado, no qual a gente fez algumas apresentações sobre Kardec, como que Kardec tratou o assunto, e aí depois a gente entrou no capítulo. Então, começar agora não vai dar certo, não é aqui que você vai encontrar detalhes e explicações melhores. Até porque o ponto onde nós paramos, ele sequer vai falar agora sobre sonambulismo torturado efetivamente. Ele vai falar sobre as razões de a moça, que é a médium, que é a médium sonâmbula aqui no caso, as razões de ela estar sendo torturada. Uma crise consciencial e também obsessiva. Então a gente vai entrar na parte que fala dessas razões. Foi exatamente onde nós paramos no capítulo anterior, no vídeo anterior. O Aulus, que é o assistente, ele está explicando para o André Luiz e para o Hilário sobre os porquês desse drama que está se desenvolvendo ali naquela reunião. Então, ele coloca aqui, ó, vamos só puxar o último parágrafo. Com a finalidade de examinar com serenidade as agruras da obsessão na mediunidade torturada, no caso, como eu tinha destacado outra vez, ele faz até basicamente o sinônimo de sonambulismo e mediunidade, colocando como dentro de uma mesma ordem de situações nesse processo obsessivo. Então, colocando, a fim de analisar com serenidade as agruras da obsessão na mediunidade torturada, não podemos esquecer as causas do suplício de hoje a se enraizarem nas sombras de ontem. Então, nós que somos espíritas, consequentemente reencarnacionistas, nós temos que considerar todo o nosso passado, virtudes que fomos conquistando, mas sombras que fomos acumulando, vícios e sombras e débitos que temos aí para acertar a conta perante nossa consciência e perante as leis divinas. Os templos espíritas vivem repletos de dramas comoventes que se prendem ao passado remoto e próximo. Passado remoto mais distante, e sabe-se lá de quantas encarnações estamos falando, e um passado próximo, pode ser da presente encarnação, pode ser da última encarnação, coisas mais latentes. Apontando o casal com a destra, continuou. Agora vai contar. O esposo de agora foi no pretérito, no passado, um companheiro nocivo para a nossa irmã obsidiada, induzindo-a a envenenar o pai adotivo, hoje metamorfoseado no verdugo que a persegue. Então, o obsessor era o pai dessa moça, que ela envenenou por influência do companheiro de então. Algumas pontuações que eu peguei nesse texto aqui para a gente olhar. 2 ou 3 vezes o texto ele vai trazer para a gente o destaque para isso aqui, para envenenar o pai adotivo. É normal a gente olhar para uma época mais passada essa diferenciação entre filho adotivo, filho que não é filho biológico. Hoje, olhar para esse texto assim, ele mereceria uma pontuação que eu faço aqui no nosso vídeo. Não acrescenta em nada a gente dizer
que é adotivo, o que não é adotivo, sabe? Acrescenta no gesto do pai, e a gente vai ver que, ele realmente assumia os cuidados e o papel de um pai, só que o texto parece que vai ter alguma ressalva de chamar ele de pai daqui para frente. Ele está chamando nesse momento, envenenar o pai adotivo, só que depois não vai mais chamar de pai, vai chamar aqui, ó, tutor. Vai ficar falando tutor. Como se tivesse uma dificuldade de reconhecer essa questão do genitor em razão de uma adoção. Então, acho que merece um olhar da nossa parte, porque esse caso que nós estamos falando aqui, a filha matou o pai por influência de um companheiro. Não é nada diferente, exceto pelo grau de violência, mas não é diferente do caso que nós conhecemos aqui, recente no nosso país, da Suzane von Richthofen. Então, e aquela do que eu tenho conhecimento é filha biológica. E assim, não é porque é biológica que deixou de fazer. Então, eu estou trazendo esse caso da Suzane von Richthofen porque eu vou trazer uma provocação depois também sobre isso. Para o nosso olhar, para o caso da Suzane, tá? Para o nosso olhar para ela e para a gente ver como que nós estamos com o nosso olhar de julgamento ou o nosso olhar espírita da coisa. Porque o texto, o Aulus, ele vai falar da filha sempre olhando ela como uma necessitada, como uma doente. Então, mesmo ela tendo matado o pai, o olhar para ela é de uma doente espiritual, uma pessoa adoecida no campo do sentimento, no campo, né, da relação, das relações. Então, enxerga isso como um adoecimento. E também é um desafio para a gente, porque a nossa noção imediata é de enxergar como um monstro e a gente já ficar mexido e querer vingança e querer que a pessoa seja apedrejada, esquartejada em praça pública para essa, né? A tendência coletiva social já é nesse sentido de querer que a violência seja que a justiça se faça também através de algo violento e escandaloso, né? Então, daqui para frente é só provocação pra gente, tá? Já não vou, apesar de nós estarmos ainda dentro do sonambulismo, eu trago como uma série de provocações. Então, o que tem de contexto aqui? O pai era rico, ela era filha única, portanto herdeira. Então vamos lá. Herdeira de considerável fortuna com testamento garantido, quer dizer, para além de ser filha, ainda tinha todas as resguardas de um testamento. Em sua condição de filha adotiva e única, viu que o velho tutor, a melhor palavra aqui seria genitor. Se ele é pai adotivo, ele não é tutor, ele é pai, é genitor. Viu que o velho genitor pretendia alterar decisões. Isso aconteceu em aristocrática mansão do século que se passou, então século XIX, né? O viúvo abastado, que a criara com desvelado carinho, não concordou com a escolha feita. O moço não lhe agradava. Então, o pai percebeu que o rapaz com quem ela se envolvia estava querendo tirar proveitos financeiros dessa relação e ele percebeu que a coisa não era boa. Parecia mais interessado em pilhar-lhe as finanças do que em fazer a felicidade da jovem, desprevenida e insensata. Diante disso, sabendo que o rapaz não tinha interesse na moça, mas sim no dinheiro, ou no que poderia ser feito junto com ela, com o dinheiro junto dela, procurou então subtraí-la à influência do noivo, quer dizer, tentou afastar,
verificando que debalde ele buscava a separação, em vão ele buscava a separação. Então, já que não conseguia separar, indignado, mobilizava medidas legais para deserdá-la. Quando o rapaz, explorando a paixão de que a moça se via possuída, induziu-a a eliminá-lo por intermédio de entorpecentes contínuos. E aqui vale o destaque para a palavra paixão, né? Que é sabido hoje que quem está apaixonado é como se tivesse também entorpecido. O filtro da razão diminui muito. E aí a chance de fazer bobagem é muito grande. Agora, existem bobagens que são razoáveis, né? E tem bobagens e tem crimes que são muito grandes. Então, quando o filtro da razão diminui, eu penso assim, quando o filtro diminui, aí a gente vê o caráter. É assim, o quanto já tem de evolução ou não para conseguir agir e resistir diante de uma situação em que o filtro da razão diminui. Anulado o velhinho, por 2 semanas de falsa medicação, o serviço da morte foi completado por diminuta dose de corrosivo. Então mataram o senhor rico. Fim do ligeiro período de luto, a jovem herdeira enriqueceu o marido ao casar-se. Quer dizer, ela herdou o patrimônio e casou com o rapaz. E aqui, então, casou por um regime de bens que teve comunhão universal no caso. Contudo, em pouco tempo, viu-se presa de aflitivas desilusões, porque o esposo depressa se revelou jogador inveterado, então jogos, e libertino confesso, relegando-a, ou seja, a moça, à profunda miséria moral e física. E aqui cabe de novo provocação. A gente olha essas coisas de jogos, né? Pensa que é algo distante e pensa em baralho, pensa em cassino. Mas hoje a gente já tem isso, né? E hoje tem isso muito forte com as bets e todos os aplicativos e sites de aposta. E pessoas e famílias estão sendo destruídas por vício em jogos. Então, olha como que as coisas se repetem. A gente está falando aqui de algo que se deu em 1800, se eu não estou perdido no texto. Algo que se deu em 1800 e alguma coisa. A filha matando o pai, e a gente teve isso recente aqui, da Susanne Richthofen. O rapaz era viciado em jogo, a gente tem hoje as bets comendo o dinheiro de todo mundo. Então, como que as coisas se repetem, né? Vamos seguindo. Não lhe bastou esse gênero de aniquilamento gradativo. Isso dizendo respeito à conduta do agora esposo, de jogos e aqui libertino, provavelmente está nos falando de condutas sexuais fora da relação. Então, uma humilhação completa, né? Não lhe bastou esse gênero de aniquilamento gradativo. O tutor desencarnado, ou o genitor, ou pai, o pai desencarnado imantou-se a ela com desvairada fome de vingança, submetendo-a a horríveis tormentos íntimos. Na verdade, o parricídio, que é quando é um crime, assim que se chama, parricídio, quando filho ou filha mata pai ou mãe, quando mata ascendente. O parricídio permaneceu ignorado na Terra, mas foi registrado nos tribunais divinos e nas próprias consciências, como a gente sabe pelo Livro dos Espíritos. E longo trabalho expiatório de resgate vem sendo levado a efeito.
porquanto ainda aqui estamos observando esse trio de consciências entrelaçadas nos fios dilacerantes da provação redentora. Então, eles ainda estão conectados pelo que se passou, e essa é uma situação de tentativa de resgate. Vai explorar um pouco mais isso ainda. Eu chamo a atenção para essa questão do genitor e pai, porque quando começa o diálogo, se eu não me engano, ainda no vídeo anterior, a hora que a entidade vai falar, a primeira frase que esse obsessor fala, ele fala, filha desnaturada. Ele não coloca, ou ele não chama de outro jeito. O sentimento dele era de efetivamente filha. E é assim que ele coloca em palavras. Por isso que eu acho que a gente tem que adequar o texto ao melhor olhar de hoje em dia, que é tratar como pai. Porque essa questão eu acho que caberiam inúmeras e inúmeras reflexões sobre a questão da adoção, mas quando a gente pega uma notícia ruim e faz lá questão de chamar, de destacar adotivo, pronto. A gente só vê falar de adotivo quando é coisa ruim. É muito raro a gente ver uma reportagem, uma notícia ou qualquer coisa que fale de um filho adotivo que cuidou dos pais, que honrou ali. Não importa. Não dá notícia. O que importa é pegar as coisas que dão errado e focar naquilo. Então, assim, não interessa, sabe? É adotivo, foi e fez. E aí a gente cada vez mais vai minando esse território da adoção, que já é difícil. E daí não se contribui, né? Vai só agravando, então fica complicado para a gente, né? Por isso que o nosso papel é refletir e tentar mostrar um lado que talvez seja de atualização, de modernização e que fique melhor para nós, porque o que a gente está vendo num texto, a gente vai ver também numa reportagem, e é importante a gente ter esse olhar treinado para a coisa, porque as reportagens elas são tendenciosas, sempre serão. Toda mídia, toda reportagem, tudo é tendencioso. Vai querer te jogar para um lado ou para o outro, com verdades ou com mentiras. Mesmo com verdades, sempre vai ter uma tendência de querer te puxar para um canto ou para outro. E se a gente não reconhece isso, se a gente não enxerga o que o texto está querendo fazer com a gente embarca. Então, o canto da sereia, né, de querer te sequestrar, ele está em todo lugar o tempo todo. Está todo mundo querendo te sequestrar. Os comerciais querem sequestrar você para pegar o seu dinheiro. A mídia quer sequestrar você para pegar o seu posicionamento político, também seu dinheiro e o seu voto, e assim todo mundo tenta nos sequestrar. Então, é assim que acontece. Faz parte. O infortunado perseguidor recolhia afetuosas admoestações ou advertências, recomendações de Raul Silva, que é o nosso dialogador, e depois de breve intervalo, o assistente Aulus continuou. Então, o Aulus continua explicando para o André Luiz e para o Hilário. Como vemos, a tragédia de nossa irmã enferma vem de longe. Nos planos inferiores da vida espiritual, vagueou por muito tempo na faixa de ódio da vítima que se lhe faz vingativo credor. E na atualidade, em nova etapa de luta, ou seja, ele está falando, antes aqui está falando no desencarne dela, e agora está falando na reencarnação. Que ela está espiando isso desde que desencarnou e continua espiando na encarnação, na reencarnação. Tem o pensamento enovelado ao dele, porque ela ainda, no fundo, a consciência dela ainda sente culpa. Então, não conseguiu acertar as contas com a própria consciência. Atravessou a infância e a puberdade experimentando-lhe,
ou seja, dele, o assédio à distância. Todavia, quando o inimigo de outrora reapareceu na condição de marido atual, quer dizer, ela voltou com o mesmo rapaz. Ela está em novo relacionamento com o mesmo rapaz. Então o senhor, né, o senhor que está acompanhando a moça no centro, é o marido que induziu ela a matar o pai no passado. E aí o que acontece? Quando essa entidade, o pai desencarnado, se dá conta de que ela tá com o rapaz de novo, aí ele fica mais furioso ainda, aí ele investe mais ainda em cima dela e obviamente da relação como um todo. Então vamos lá. Todavia, quando o inimigo de outrora reapareceu na condição de marido atual, com a tarefa de ajudar a companheira e reeducá-la, então isso aqui é um parênteses, falando que a razão de ser de eles estarem juntos, então o compromisso espiritual é de ele ajudar ela a se acertar. Então, obviamente, esse é um planejamento encarnatório dele. Essa foi a principal missão da vida dele aqui, é ficar firme, saber que ele vai ter o reencontro com ela e ajuda ela a passar por isso, porque você também precisa, você também tem conta a acertar. Com a tarefa de ajudar a companheira e reeducá-la. E fraquejando nossa amiga nos primeiros tentames da responsabilidade maternal, lembrando que ela praticou um aborto, ela ia receber o pai no ventre, né? E ela praticou aborto. O obsessor aproveitou-se do ascendente magnético sobre a pobrezinha, golpeando-lhe o equilíbrio. Olha que interessante aqui, ó, que desafiador pra gente. A pobrezinha que matou o pai. Como que a gente lê isso? Como que a gente encara isso nas notícias de hoje? Se a gente vê no jornal uma notícia falando que filha envenena o pai para ficar com o dinheiro e ficar com o marido, como que a gente vai ler? E eu não estou dizendo que eu consigo ser imune a qualquer sentimento de algo que grite em nós, assim, como uma aberração, tá? É uma provocação que ela começa em mim e eu compartilho aqui. Essa provocação é para mim e eu trago pra gente. Sensibilizados com o quadro de justiça a desdobrar-se sob nossos olhos, então, no fundo, o que está se tentando fazer é justiça e corrigir os débitos uns dos outros e permitir que eles se melhorem, que eles progridam. Sensibilizados, não conseguíamos fugir à indagação para melhor fixar os ensinamentos. Fixando a atenção no esposo da vítima que também é a vilã, porque é a filha parricida, a filha que matou o pai, fixando a atenção no esposo, que é o cúmplice do homicídio, que a amparava carinhosamente, Hilário considerou. Quer dizer, aqui ele está sendo firme, embora ele esteja numa angústia profunda, porque ele não esperava se casar e ter que ser o esteio, ter que ser o suporte dessa moça que é cheia de problemas. Com que, então, nosso amigo tem seu débito a saldar com a mulher doente? Reticências. Ele está refletindo, né, sobre os débitos do rapaz também. Sem dúvidas, confirmou Aulus com grave entonação. O poder divino não nos aproxima uns dos outros sem os fins justos. Eu fiz um destaque, e vamos repetir isso que nos está escrito. O poder divino não nos aproxima uns dos outros sem os fins justos. No matrimônio, no lar ou no círculo de serviço, e aqui a gente pode pensar dentro da casa espírita ou em outros agrupamentos em que a gente integra, somos procurados por nossas afinidades.
de modo a satisfazer aos imperativos da lei de amor, seja na ampliação do bem, seja no resgate de nossas dívidas, resultantes de nosso deliberado contato com o mal. O que eu quero amarrar para a gente aqui? Nossas relações, elas têm a finalidade de fazer a gente crescer no amor e, em muitos casos, resgatar o nosso débito, mas é sempre no intuito de fazer a gente progredir, seja fazer crescer um amor que a gente já tem, seja resgatar os débitos e as relações. E a gente vai ver que vai entrar em cena aqui a palavra paciência para todas as relações. Essa palavra vai entrar em campo aqui para a gente. Então, eu gosto de colocar nas orações, sempre que eu tenho a chance de fazer ali junto do grupo do centro, também nas meditações, para a gente refletir e orar por todas as nossas relações. Porque no fundo é disso que se trata. A evolução, ela se trata de curar e aperfeiçoar as relações. Amigos, familiares, inimigos, opositores, encarnados e desencarnados. No fundo, a grande finalidade não é você adquirir o seu primeiro milhão antes dos... adquira o seu primeiro... Não é isso. A finalidade não é você ser o rico, o primo rico, você ser o cara rico. Ok, beleza, todo mundo tem batalha, eu batalho para conquistar minhas coisas, todo mundo tem que batalhar. Mas essa não tem que ser a meta encarnatória, não é a meta de vida. Ninguém fez uma programação espiritual que se resume a você vai conquistar 1 milhão e vai garantir a sua autonomia, a sua liberdade financeira. Honestamente, consegue imaginar alguém tendo um planejamento encarnatório que se resuma a você vai encarnar e vai ser rico? Ponto. Né? Tá, e o que você vai fazer com essa riqueza? É a pergunta que qualquer pessoa que raciocina dentro do espiritismo deve fazer. O que você vai fazer com essa riqueza? Ela só vai retroalimentar, só vai fomentar o seu egoísmo, a sua vaidade, os seus caprichos? Ou isso vai servir às pessoas? Você vai colocar isso em movimento para ajudar? Porque se a gente faz o transporte do conceito, dinheiro é energia. Da mesma forma que a espiritualidade trabalha com energia para fazer as curas e para socorrer, aqui a energia é o dinheiro. E de fato alguém suou, alguém deu de si, alguém perdeu para que o dinheiro estivesse na sua ou na mão de alguém. Então, se você está acumulando dinheiro, você está acumulando esforços de outras pessoas, outras coisas. Por algum motivo, seja por herança, seja por esforço, foi permitido que você tenha muito ou que esteja faltando na sua mão. Mas o dinheiro é energia. E se alguém tem, e se tem o compromisso cristão, o nosso dever é ajudar. É ajudar a emancipar. É um talento que a gente tem que botar na roda para ajudar. Porque, eu vou no centro. Não, vou uma noite, vou 2 noites no centro, estou me dedicando ali. Tá bom, mas assim, não dá para fazer mais? Tem condição de fazer mais? Então faz mais, ajuda de outra forma, sabe? Bonito, legal, foi no centro, mas coloca para rodar. A gente... e aí é o tapa na cara para todo mundo se a gente vê a postura de Chico diante de tudo que passava na mão dele, de dinheiro, de doação, de bens. Ele pegava e já dava em seguida, né? Eu adoro ver documentários sobre Chico. Ele ganha um relógio caríssimo, aí vem uma pessoa carente em seguida que não tem relógio. Ela precisava tomar remédio que o Dr. Bezerra indicou, e ela não tinha relógio. O Chico pega, tá aqui o relógio, tira do bolso, já dá na hora. Então, assim, a coisa tá circulando, porque é para todo mundo se emancipar, todo mundo deveria ter condições. Mas eu vou parar aqui nessa parte de Chico para não tatear e não cair em questões que possam soar política ou ideológica, porque eu quero ter um olhar cristão aqui para a questão da energia, de fazer o bem com o que a gente tem. Então, nossas relações, a gente tá para curar
para fortalecer e se já temos condições para ampliar novas relações positivas. E isso também eu já critiquei outras vezes e eu acho que vale esse chamado de atenção, porque hoje a palavra amizade não, é network. Você tem que fazer network. Amizade para quê? Não, é network. E dentro de centro acaba quase uma dinâmica parecida, porque aí as pessoas querem cargos, querem posições, querem assumir postos dentro de um centro, porque junto disso vem status e às vezes vem vantagens fora de centro, né? Quase como um lobby ali que a pessoa consegue, porque, enfim, todo mundo precisa de ajuda em algum momento, todo mundo perde parente, e pessoas ricas e pessoas poderosas também, e muitas vezes vão atrás de centro para buscar um apoio. E aí, se tem um médium, uma médium interesseira ali, vai dar todo o acolhimento para a pessoa para ter um benefício fora do centro. Falar que isso não acontece é a gente fechar os olhos para a realidade. Porque as pessoas, infelizmente, são assim. Ainda temos muito a melhorar. Nossa irmã sofre os efeitos do parricídio a que se entregou pelo anseio de desfrutar prazeres junto do esposo que lhe desajustaram o plano consciencial. E isso lesou o perispírito dela, conforme a gente já viu. E o amigo que lhe inspirou a ação deplorável, companheiro, comparsa ou cúmplice, é agora chamado a ajudá-la na restauração imprescindível. Afinal, se ele ajudou a destruir, ele que ajude a reconstruir. Olhei, penalizado, o cavaleiro tristonho e pensei na frustração a que devia sentir-se preso. Porque a esposa é extremamente problemática. Então, a frustração assim de querer desfrutar, de ter uma vida, né, agitada, feliz, boa com a moça e não consegue porque ela tem muitos problemas. Bastou a reflexão do André Luiz, bastou ele refletir para que o orientador me explicasse solícito. Com certeza, nosso companheiro na atualidade não se sente feliz. Recapitulando a antiga fome de sensações, abeirou-se da mulher que desposou, procurando instintivamente a sócia de aventura passional do pretérito. Mas encontrou a irmã doente que o obriga a meditar e a sofrer. Eu fiquei olhando para isso aqui quando eu li a primeira vez, procurando instintivamente a sócia de aventura. Pelo famoso véu do esquecimento, ele olhou para ela, ele não sabia quem que era, porém, a um nível inconsciente, e aqui usando a palavra instintivo, o corpo dele, as energias reagiram evocando sensações e memórias de quem ele viu espiritualmente. Fisicamente ele não reconhece, mas espiritualmente eles se reconheceram ali. E ele esperava ter nela a mesma, né, não fala aqui, né, sócia de aventura, mas também, muito provavelmente, a pessoa que deixaria ele livre para ele fazer as coisas dele. Porque ele, do que a gente viu, ele não dava maior atenção para ela. A partir do momento em que ela é uma pessoa extremamente problemática, doente, chama a atenção, impede que ele também saia para buscar outras coisas, porque ao que parece ele gosta dela, ele realmente tem um sentimento maior por ela, a ponto de terem se reencontrado inclusive. Encontrou nossa irmã doente que o obriga a meditar e a sofrer. E aqui eu fiz uma ponderação sobre o quanto que é duro quando a gente vive a questão da expectativa versus a realidade. Né? A gente cria muita expectativa para as coisas, mas quando a realidade se apresenta de uma maneira diferente, aí é aquele choque, né? É difícil lidar.
Então, eu acho sempre interessante manter a expectativa correta, para que depois não sejamos tomados por uma grande desilusão. E a paixão ela costuma jogar a expectativa lá para cima, né? Quando a gente se apaixona por algo, a expectativa vai lá para cima. E a paixão ela se dá dentro de um relacionamento, mas ela pode se dar dentro de qualquer outra coisa também. A paixão, né, por um youtuber, por exemplo. Ah, minha paixão. Aí tudo que a pessoa fala, você vai e faz. Né? Tanto que hoje temos os influencers. Pode ser a paixão por um emprego, a expectativa de crescer dentro de uma empresa e pode ser de qualquer coisa. Dentro de um centro, a gente se apaixonar e não enxergar o que a dirigência da casa está fazendo, está falando. A gente não está nem enxergando porque nos apaixonamos por aquilo. Então, paixão e expectativa eu acho que a gente tem sempre que tentar ajustar. O olhar crítico ele é muito importante. Por isso que eu acho que a gente treina o olhar crítico na vida. Então, por isso que eu falei de questão de texto, né? De a gente tentar entender o que está acontecendo, para onde estão querendo nos puxar, o que estão querendo induzir ou introduzir na gente, porque nós vamos nos imunizando em todas as circunstâncias. A gente vai cada vez mais aprendendo a enxergar o que está tentando nos cooptar. E aí a gente ajusta a expectativa. Lembrando que não tem ninguém e não tem lugar nenhum que vai ser perfeito. Ele pode ser muito bom, ele pode ser adequado para mim, para você, mas tem outras pessoas que vão chegar e não vão gostar. Então, não tem nada que seja 100% e a gente também não tem que achar e ficar esperando 100% dos lugares e das pessoas. Não vai ter. Transferindo nossos interesses de estudo para este caso, comentou Hilário, ainda assim, podemos classificar em enferma a conta de médium? Tentando lembrar aqui do vídeo anterior, o Hilário ele tá encafifado, ele tá com essa coisa de assim, mas ela é médium? Mas ainda é médium? E aí o Aulus, como não? É médium e aflitivo processo de reajustamento. Quer dizer, por enquanto, a única mediunidade que essa moça tem é com relação ao pai, que é o obsessor, é quem está em busca de vingança. Por enquanto, ela não tem nada mais além disso. Acho que é por isso que o Hilário está com essa ansiedade, essa desconfiança ou essa dúvida com relação ao assunto. E aí o Wallace continua. É provável que se demore ainda alguns anos na condição de doente necessitada de carinho e de amor. Então, a moça que matou o pai, vista como doente necessitada de carinho e de amor. E aí ficou a minha provocação para a gente olhar Suzanne Richthofen, por exemplo, e ver se nós temos condições de enquadrar dessa maneira, sem olhar se deve, se é justo, se não é justo, mas teoricamente, se fosse o Aldous falando da Suzanne, né, tudo me leva a crer que ele trataria da mesma forma, faria todas as ponderações sobre o que tem que melhorar, né, os erros, mas enxerga ainda como uma pessoa espiritualmente doente. É assim que eu tenho certeza de todas as leituras que a gente faz. É sempre nesse olhar de a pessoa estar doente. A hora que ela se reencontrar nos seus sentimentos, a hora que ela entender a sua essência espiritual e tudo que a gente pode e é capaz, isso muda. Encarcerada nas teias fluídicas do adversário demente, purifica-se por meio das complicações do sonambulismo torturado. Purifica-se. Então, tudo isso tem a finalidade de purificar a ela, também ao espírito que já se sabia de alguma forma que
ele seria trazido e de alguma forma ele seria compelido ao reajuste, seja pelo ventre, pela maternidade ou, aqui no caso agora, pelo atendimento no centro. E o marido tendo seu reajuste a partir dessa relação que exige dele muita paciência em cuidar dela. Desse modo, por enquanto, ela é um instrumento para a criação de paciência e boa vontade no grupo de trabalhadores que visitamos, mas sem qualquer perspectiva de produção imediata no campo do auxílio, uma vez que se revela extremamente necessitada de concurso fraternal. Ou seja, ela não tem nada a oferecer a esse grupo espírita. A situação dela também é para o grupo uma provação, no caso aqui, uma prova de paciência. E até onde esse grupo está disposto a acolher essa pessoa necessitada sem ter nada em troca e continuar cuidando dela, sabendo que ela não vai ter nada a oferecer por enquanto. Eles não sabem que talvez ela possa ter oferecido no futuro. Por isso que é a questão da aprovação. Será que a fraternidade deles está ajustada o suficiente para eles seguirem ajudando por um longo tempo, que é o que vai ser o caso, sem ter nada em troca? Será que em algum momento alguns vão começar a chamar ela de preguiçosa, de que ela não quer se melhorar, não adianta? E já faz um mês que está vindo, como se fosse tanta coisa. Não, mas não quer. Coisas para a gente refletir também, tá? O quanto que nós conseguimos seguir oferecendo auxílio, sabendo que a pessoa não vai ter nada em troca. Então, fica mais uma provocação para a gente. Naturalmente, porém, aleguei. Mesmo agora, a presença dela aqui não será inútil. E o Aldous coloca, de modo algum, não será inútil. Primeiramente, ela e o esposo constituem valioso núcleo de trabalho em que nossos companheiros de serviço podem adestrar suas qualidades de semeadores da luz. E aqui eu considero que é tanto pelo desenvolvimento da paciência, que nós já falamos, quanto também, às vezes, dificuldades no atendimento. Então, um diálogo difícil, o tratamento energético, espiritual nela, que também pode ser desafiador. Então, não é só trabalhar. Os casos que chegam não é só para a gente atender, mas é também para a gente aprender. Porque nós vemos, no fundo, que Deus é educador. E aí a coincidência com Kardec, Tudo é para educar, tudo é para fazer crescer, tudo é para desenvolver. A finalidade, por mais que muitas vezes envolva dor e sofrimento, a expiação ela tem essa característica de dor e de sofrimento, mas a finalidade é a educação. Além disso, o impacto da doutrinação ou do diálogo não é perdido. Noite a noite, de reunião a reunião, na intimidade da prece que se faz no centro e dos apontamentos edificantes, o trio de almas renovar-se-á pouco a pouco. Então, queira ou não, as sementes são lançadas e algumas tendem a, com o tempo, crescer, a germinar e crescer. O perseguidor compreenderá a necessidade de perdão para melhorar-se. A enferma fortalecer-se-á em espírito para recuperar-se como é preciso. Então, recuperar na consciência dela, no perispírito dela, sabendo que ela ainda vai ter algumas crises, igual a gente já estudou no vídeo anterior. Ela ainda deverá ter algumas crises de epilepsia ou convulsão, mas isso tende a diminuir muito. E o esposo adquirirá paciência e calma a fim de ser realmente feliz. Paciência e calma porque ele era um cara que só buscava prazeres e sensações. Então ele tentar encontrar a felicidade fora da agitação, dos estímulos.
Nessa altura, com a colaboração de amigos espirituais da casa, o hóspede, que é o obsessor, foi retirado do ambiente psíquico da jovem, que voltou à normalidade. E atendendo-nos à inquirição, às perguntas, o assistente anotou bondoso: quando o nosso irmão Clementino, nosso dirigente espiritual da casa, convocou-nos a observar o problema, sem dúvidas, indubitavelmente, quis destacar os imperativos do trabalho e da tolerância, compreensão e bondade para construirmos a mediunidade completa no mundo. Médiuns repontam em toda parte, médiuns surgem em toda parte. Entretanto, raros já se desvencilharam do passado sombrio para servir no presente a causa comum da humanidade, sem os enigmas do caminho que lhes é particular. Então, vamos destacar aqui: raros já se desvencilharam do passado sombrio, ou seja, raros não têm o que expiar, não têm expiações a enfrentar. Expiação igual sofrimento, expiação igual dor e expiação igual dificuldades, muitas vezes tremendas. E como ninguém avança para adiante com a serenidade possível, sem pagar os tributos que deve à retaguarda, ou seja, sem acertar as contas com a lei divina, saibamos tolerar e ajudar, edificando com o bem. Vou terminar o texto e eu faço a pontuação. A conversação, contudo, foi interrompida. Clementino, diligente, cuidadoso, chamava-nos a cooperar em outros setores. Quer dizer, ele explica um pouco, mas vamos trabalhar. E o que eu destaquei para a gente aqui, né? Se raros são os médiuns, as médiuns que já se desvencilharam das questões do passado, o que nós temos por óbvio é que a grande parte dos trabalhadores e das trabalhadoras de uma casa espírita tem questões a expiar. E a expiação, ela pode repontar, ela pode aparecer a qualquer momento. Ela pode surgir a qualquer momento. Então tem pessoas que vão estar em trabalho, estão muito bem no centro, tá bem, de repente inicia ali a fase do resgate. Encontrou a pessoa, começou a passar por uma situação, desemprego ou, enfim, uma questão em família, e ali dá o start para o processo de expiação. Aí fica a grande questão para as casas espíritas, para a dirigência das casas. Tem muito aquela coisa de começar a taxar a pessoa como desequilibrada e perde a confiança e a segurança na pessoa para o trabalho. Então, assim, já começa a achar que a pessoa não se cuida, que a pessoa está dando brecha, que não sei o quê. E aí a pessoa já não serve mais. E aí tem casas que são extremamente rigorosas e a pessoa tá ali há 5, 10 anos se preparando para estar num trabalho. E aí, de repente, encosta, porque não? Porque você está passando por essa situação, porque não dá para confiar. E a pessoa vai ficar encostada, sabe-se lá por quanto tempo. Se é que um dia vai ser dada a chance de ela retomar. Então, eu lembro que eu já falei um pouco disso no Diálogo com as Sombras, na outra série de estudos, que a gente tem que ter muito cuidado e muito acolhimento com quem trabalha na casa, porque mesmo os dirigentes, mesmo a dirigência, as dirigentes, enfim, também tem coisas para espiar, sabe? Raríssimos, como está no texto, não tem o que enfrentar, o que ajustar. E se a pessoa trata assim os outros, com certeza ela não tem coragem de enfrentar as próprias questões, ela está mascarando. É possível que esteja ali em aflições, mas está mascarando, não está enfrentando. Está só postergando, está jogando para frente. Porque não pode assumir que tem dificuldades. Então, a gente tem que ter humildade, mesmo estando em postura de coordenação, de dirigência de trabalho. Se estamos em um processo, em um momento difícil, a gente tem que ter a humildade de falar, de abrir isso para outras pessoas de confiança, geralmente, né, pessoas de igual hierarquia ou quem seja superior, abrir a situação e falar, estou passando por isso,
preciso tirar o pé num trabalho ou outro, veja o que você se sente incapaz de fazer ou o que coloca em risco o trabalho, pede um afastamento temporário, justifica e vai cuidar. Mas continue na casa, vai receber o passe, participa da preleção, ajuda como puder, muda de atividade se for o caso, tenta ir mais para partes administrativas, mas mantenha o contato até que a situação acalme e você possa voltar para as atividades que exigem maior serenidade possível. Geralmente as atividades mediúnicas e dentro de salas de trabalho mediúnico. Mas é esse final de texto que me chamou para isso, para a gente ter em nós, na nossa casa, e ter esse cuidado, e se for o caso, criar essa provocação para ter um maior acolhimento. Porque para as pessoas que vêm de fora, a doutrina, o centro é acolhedor. Mas muitas vezes para quem está dentro, o centro ele é quase um regime ditatorial, né? É algo que o acolhimento para quem está dentro não. É tudo linha dura, é tudo rígido e um distanciamento tremendo entre as pessoas, sabe? Parece que é só network, não tem amizade. E quando a gente cria a amizade, né, que deveria ser a base das relações, a gente dá a mão, amigo ajuda. Né? Que a gente fala, na hora da dificuldade que a gente vê quem é amigo. E isso vale para Centro Espírita, mas vale muito. Então, eu termino o capítulo, como eu disse, de sonambulismo, não teve nada, mas foram muitas provocações que eu nem imaginava que nós iríamos ter nessa parte final. Então, 51 minutos, agora eu vejo que fez sentido eu ter parado antes, eu não esperava ter parado o vídeo anterior de repente, mas agora eu vejo que fez sentido. Então, espero que tenha gostado. Se incomodou, é natural, porque para mim também são provocações que precisam me incomodar para a gente tentar se melhorar sempre. Sem incômodo a gente não melhora. Então, se você ficou incomodado, se gostou, peço para deixar eu curtir, para comentar se for do seu interesse, quiser compartilhar alguma coisa. E se ainda tem alguma confiança em mim, espero que tenha, a gente se encontra no próximo vídeo. Muito obrigado, um abraço.